Graça e paz, nós estamos falando sobre os escolhidos de Deus e estamos demonstrando pela palavra de Deus que este escolhido vai participar de uma escola de profetas. Deus institui a escola de profetas em todas as gerações e são estes escolhidos que vão atuar como os profetas daquela geração, daquele tempo. Então Deus vai estar sempre chamando e renovando essa escola de profetas. Então estamos vendo hoje aqui, estamos instituindo, criando e ministrando nesta escola de profetas. Estamos vendo também em toda a Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, também no Antigo Testamento, em toda a Bíblia, este funcionamento. É através da escola de profetas que Deus vai mandar do céu a mensagem e estes profetas vão transmitir à terra o contato, aquilo que Deus quer que a terra saiba, que a terra pratique, a forma como Deus quer que a forma viva na sua presença, viva com Deus, conheça o reino de Deus. São diversas mensagens proféticas, Deus entrando em contato com o mundo, com a terra, através dos seus profetas. Vários versículos da Bíblia vão falar dos profetas, dos enviados por Deus, dos escolhidos. Aqui em Atos dos Apóstolos, nós já estamos vendo que estes apóstolos formaram a primeira escola de profetas a partir de Jesus. Ele já escolhe para si aqueles que farão parte dessa escola profética. Então vamos ver aqui em Atos 6 e vamos também ver em 2 Crônicas 7 esta mensagem sobre esta escola de profeta em dois momentos de gerações diferentes, épocas diferentes, pois em todas as épocas nós teremos a formação dessa escola de profetas pela vontade de Deus, agora, nos nossos dias, através do batismo com o Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então veja que aqui, nesses 4 versículos de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, nós temos aqui toda a revelação dessa escola de profetas e dos escolhidos e como Deus trabalha. Nós temos, em primeiro lugar, essa diferenciação que nós já estamos fazendo. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Nós estamos colocando essa interpretação também na existência de 2 grupos. Existe um grupo que se reúne no templo e aqui eles são chamados de discípulos, crescendo o número dos discípulos. Esses discípulos vivem de uma forma de dependência, eles são dependentes da revelação, eles são dependentes do cuidado, eles são dependentes do ensino. Então eles são discipulados e eles vivem ali se beneficiando, eles vivem pela fé, eles querem entrar no céu, eles ouvem a palavra, ouvem o chamado, eles vêm com o chamado. Porém, eles não têm discernimento. Eles formam culto, fazem o culto da família, formam aquela igreja da família, a igreja do entretenimento, a igreja da música, a igreja simplesmente de uma atividade cotidiana. É o que nós encontramos aqui no capítulo 6, quando diz que eles murmuravam porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então essa forma de viver, de ser atendido nas suas necessidades cotidianas, eles têm necessidade de um afago, de um carinho, de um apoio, de um alimento,
de que suas necessidades físicas, psicológicas sejam supridas, os seus medos, que eles sejam confortados, que eles sejam, então, ali cuidados. Quem vai cuidar desses discípulos são os escolhidos, são justamente os que têm o ministério. Então, no primeiro momento, os discípulos estão murmurando. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. É verdade ali que realmente estava acontecendo um problema, os hebreus não sabiam lidar, estavam trazendo as vantagens para o seu grupo, para as suas viúvas, se achavam no direito maior, com o direito de privilégios. Os gregos, observando aquela conduta, aquela diferença, reclamaram, murmuraram. Então, há ali um grupo carnal, há ali um grupo sem discernimento do espírito. Isso está também no texto. O grupo dos aprendizes, dos discípulos. Pode ser que essa multidão de discípulos, a grande parte dela, a maioria dessa multidão de discípulos, nunca vai alcançar o nível de espiritualidade para serem escolhidos. Nunca vão entender, nunca vão buscar, nunca vão crer, nunca vão chegar a um ponto para receber a unção, o batismo com o Espírito Santo e serem escolhidos para o ministério. Eles se sentiam desprezados no ministério cotidiano. Alguém estava recebendo a revelação, o cuidado, a direção, seja do alimento, seja do conselho, seja da visita, seja da oração. Então, alguém estava recebendo este ministério e cuidando deles. Então, nós temos o grupo dos escolhidos. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesmas, porque eles são escolhidos, estão recebendo do alto, estão sendo inspirados pelo Espírito Santo, recebendo a palavra, recebendo todas as direções do Espírito Santo. O que pregar, onde pregar, que devem pregar. Então, eles disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesmas, porque eles estão recebendo. A palavra de Deus é algo real, é algo que realmente está acontecendo. É realmente o poder de Deus, a revelação de Deus, o Espírito de Deus, que eu vou explicar um pouco mais daqui a pouco, aqui à frente. Versículo 3, então: escolhei. Aqui está um princípio da obra de Deus, o princípio de Deus que nós temos tratado desde Gênesis, é o princípio da escolha. Alguns são escolhidos para serem batizados com o Espírito Santo e com fogo, para receber do Senhor, como diz o apóstolo Paulo, porque eu vos entreguei aquilo que eu recebi. Então nós recebemos do poder do Espírito Santo, recebemos a palavra de Deus, somos ali então separados, escolhidos para ministrar, para falar, para ensinar. Aqui está a escola de profetas. Então mais uma escola de profetas é criada. Porque se você recebe uma mensagem do céu e você abre a sua boca e o Espírito de Deus fala através de você, você já é um profeta. Você já está entre os profetas, está entre os que são cheios do Espírito Santo e de sabedoria, sabedoria do céu, para trazer a palavra de Deus, ministrar na obra de Deus aqui na terra. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E nós temos dito aqui que o líder, como Pedro, é aquele que recebeu. Olha, Pedro, você é pedra, porque você recebeu de Deus essa revelação. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, só tu tens palavra de vida eterna. Então, Jesus está dizendo, se é claro que Pedro recebeu essa revelação, foi Deus que ensinou para ele, Pedro deve ser o líder entre os apóstolos. Então, entre os escolhidos, ou entre a igreja, entre os discípulos, tem que haver o líder. Deve haver o líder. É certo que haja o líder. É certo que haja o líder que fale, que responda às questões que estão acontecendo hoje na sociedade, na política, na economia, no mundo, e que tenha uma palavra de sabedoria. Por isso ele diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então os irmãos deveriam ali analisar, avaliar. Quem tem dado realmente testemunho da sabedoria do Espírito Santo, de que Deus habita nele através do Espírito Santo, que tem falado uma palavra verdadeira, que tem se cumprido, que já tem todo um fruto.
pelos frutos os conhecereis. Aí que nós vamos realmente ter discernimento do verdadeiro profeta ou do falso profeta. Então, se ele já tem esse testemunho de sabedoria, cheio do Espírito Santo, escolha ele. Esse é o escolhido. E o que mais tem se destacado, esse é o líder. Esse pode falar. Se alguém bater na porta e falar, eu quero saber qual a opinião de vocês sobre o mundo, sobre a crise, sobre o Brasil, sobre todo o universo, sobre os Estados Unidos, sobre a guerra da Coreia, do Irã, da Rússia com a Ucrânia, o que for. Olha, eu tenho essa palavra, eu tenho esse discernimento, eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa sabedoria, e o Espírito Santo tem me revelado, realmente dado entendimento. Então, estes serão constituídos sobre esta necessidade, escolhidos. Escolhei, pois, irmãos. Então, o princípio da escolha está aqui e vai estar em toda a palavra de Deus. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, tem algo, tem uma obra. Atos dos Apóstolos é o mesmo que obras dos apóstolos, obras pelo poder do Espírito Santo, pela sabedoria do Espírito Santo. Então, eles são os escolhidos. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, onde há oração, há a escola de profetas. A oração está presente na escola de profetas. Às vezes a denominação não entende isso, não entende a posição da oração. Mas para a escola de profetas, é o elemento inicial da escola de profetas, é o elemento marcante, principal. Porque é através da oração que nós entramos em contato com Deus, com os céus. E é através da oração que os céus serão derramados sobre nós, como foi ali no dia de Pentecostes, quando Jesus disse, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então sereis minhas testemunhas, tanto em Judéia, Samaria, até os confins da terra, a partir de Jerusalém. Então, nós vemos que ficar em oração é o princípio da escola dos profetas, a escola de profetas, instituída em todas as gerações, que vai levar o homem a um contato com Deus, a clamar, a buscar, a pedir, a orar e receber de volta uma palavra de Deus, a palavra de Deus. E quando ele é batizado com o Espírito Santo, essa palavra vem integralmente, vem por inteiro. Nós vamos ver que ela vem como fogo, ela vem como um batismo com o Espírito Santo e com fogo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu comecei por um chamado de Deus para buscar, para pedir que se eu buscasse, eu receberia. Então Deus falou comigo, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, dentro da palavra, para buscar, para pedir, para clamar, que o Pai batizaria com o Espírito Santo. Eu comecei a jejuar e orar por um tempo, comecei já a ouvir dentro de mim o Espírito Santo falando, até que numa sexta-feira, 10 horas da noite, fui para uma oração missionária, e quando eu estava ali orando, de repente, eu senti que alguém parou atrás de mim, eu estava ajoelhado na cadeira, quando eu olhei para trás eu vi o pé, vi a sandália, vi o vestido branco, vi que Jesus estava ali. Eu então virei para frente, comecei a orar em silêncio, eu tentava falar, tentava glorificar, mas estava ali em silêncio, o Espírito de Deus já estava me tomando, e ali eu comecei a pensar e meditar, Jesus está aqui, o que ele vai fazer, o que Jesus vai fazer? Vai me ensinar tudo, vai me tocar, vai começar a falar comigo, para eu com a minha memória, com o meu entendimento, entender toda a palavra. Eu não sabia, eu poderia pensar isso. Ele vai começar a me ensinar hoje na escola dominical, no culto, ele vai andar comigo, o que Jesus vai fazer? Bom, nesse momento em que eu meditava, Jesus está aqui, o que ele vai fazer? Eu comecei a ver uma bola de fogo, um meteoro, um cometa, uma pedra redonda, toda envolta em chamas, vindo na minha direção, numa descendente leve do céu, do espaço. Eu via aquele espaço negro, eu via os planetas, eu via as estrelas e aquela bola, aquele meteoro vindo, descendo do céu. Ao mesmo tempo em que eu via aquele meteoro descendo, comecei a sentir alguma coisa subindo do meu estômago, do meu ventre, veio subindo até, veio a garganta. Quando foi chegando na minha boca, aquela bola, simultaneamente, essa bola chocou comigo, uma bola de fogo. E eu comecei a falar em outras línguas, falei em todas as línguas dos homens, de todas as nações da terra, falei todas as línguas dos anjos, dos céus,
foi o entendimento que Deus me deu. Eu fiquei falando de 10 horas da noite até 4 horas da tarde do outro dia. E sempre mudando, e aí o Espírito começou a me conduzir, a falar, a andar, a gesticular, o que falar. Tomou meu corpo realmente, começou a falar através de mim, começou a me dirigir, começou a me guiar os passos, guiar as ações, guiar os gestos, até na forma de uma pregação. Ele mesmo ia me movendo minha boca, movendo minhas palavras, e as palavras iam mudando. Ele realmente tomou conta de mim, ele realmente veio para morar, para ficar comigo, para ficar em mim, veio com fogo, veio com uma bola de fogo, como um meteoro. Esse meteoro, ele tem uma consistência, ele tem alguma coisa nele que essa chama está saindo, não o consome, ele é uma bola que vai arder sempre, então ela veio para dentro de mim. Aqui então está todo o conhecimento, todos os dons, todo o poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Porque agora ele se move em mim, ele move o meu pensamento, ele me dá a palavra, ele fala comigo, ele pensa comigo, ele realmente tomou meu corpo com um espírito. O meu espírito que pensava, que falava, que agia, que gesticulava, que caminhava, agora o Espírito de Deus habita em mim. Então ele também caminha, ele também me guia, ele também dá a direção. Às vezes eu coloco o meu pé para uma direção, ele me move para outra direção e chegamos no tempo certo e as coisas acontecem de uma forma milagrosa, uma coisa de Deus, realmente, tanto nessa condução quanto nas palavras, na articulação, no pensamento, na resposta, na lembrança. Realmente o Espírito de Deus habita em mim, me dá todo esse poder, todo esse fortalecimento, toda essa sabedoria, todo este conhecimento. Então que a escola de profetas começa com essa oração, foi lá no início que o Espírito de Deus me revelou para que eu buscasse, para que eu orasse, para que eu clamasse, para que eu pedisse, para que eu amasse a Deus, para que eu vivesse em santificação, para que eu realmente desejasse, acima de tudo, a presença de Deus na minha vida, como a minha vida, entreguei toda a minha vida ao Senhor e assim Ele veio me dar uma nova vida. Agora eu vivo muito mais do que eu vivia antes, porque agora o Espírito de Deus vive em mim. Então nós temos tudo isso aqui em Atos dos Apóstolos, que este mover, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. É a escola de profetas, que é a escola da oração. Através da oração vem essa comunhão, essa fala com Deus, a resposta de Deus, até que o Espírito Santo vem habitar em você. Você realmente recebe completamente esse ministério da palavra. Então vamos ver agora mais um momento, agora no Antigo Testamento, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, da inauguração de mais um período aqui de escola de profetas. Vamos ver aqui a partir do versículo 1, que diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Então esse momento do batismo com o Espírito Santo, que houve lá no Pentecostes, que aconteceu na minha vida, a gente já tem aqui também em 2 Crônicas, Salomão, lá no Antigo Testamento, dizendo que primeiro houve a oração. Nós falamos aqui agora, acabamos de dizer isso, que Deus primeiro revela a oração, casa de oração. Eles tinham que orar, os apóstolos não podiam deixar de estar com a prática da oração e da palavra, pregação, ensino da palavra, oração e palavra. Então, acabando Salomão de orar. Então, uma direção do Espírito Santo para que comece com a oração. Então, a escola de profetas é uma escola de oração. Vai haver uma casa de oração, vai haver momentos de oração. A igreja pode até se reunir para uma festividade, a igreja, a denominação pode marcar, sim, uma série de estudos, alguma coisa para as crianças, vamos fazer um trabalho, vamos trazer brinquedos, vamos se enfeitar, vamos fazer isso ou aquilo para a família. Mas neste meio, andando ali no meio, estão os profetas, que sabem que tem uma vida de oração com os céus, que falam com Deus, que recebem de Deus, tem uma mensagem para o mundo. Eles vão frequentar estes lugares, porque os apóstolos já frequentavam o templo, eles iam ao templo e reuniam-se nas casas e oravam, tremiam o lugar onde eles estavam reunidos. Então assim funciona neste mundo, pela permissão de Deus, a escola dos profetas.
Eles não falam mal, não querem acabar com denominação nenhuma, com religião nenhuma, mas existe um vínculo, um contato direto com Deus que os fazem trazer esta palavra dos céus no meio dessa programação. Vão se encaixando no meio dessa programação, mas também vão tendo a sua vida, o seu ministério, o seu chamado. Como, por exemplo, quando estavam em Antioquia reunidos os profetas, e disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então essa obra está acontecendo. Essa obra está sempre acontecendo, desde o princípio. A obra de Abel, a obra de Deus, a obra diretamente de Deus com seus escolhidos. Então muita coisa está acontecendo ou deixando de acontecer por causa dos escolhidos de Deus. Deus está realmente trabalhando com o tempo, com a situação econômica, política, de toda forma, em favor dos seus escolhidos. Os seus escolhidos estão marcando o mundo, mas o mundo não percebe. O mundo não entende, como nós vimos ali em Atos capítulo 6, que os gregos e os hebreus discutiam e não entendiam, claramente não entendiam o ministério, a palavra, a oração, e viviam do cotidiano, da vida cotidiana, onde a religião, a denominação, supre algumas necessidades de divertimento, ou de cuidado, ou de aconselhamento, ou mesmo de alimento. De alguma forma, eles ali estão se satisfazendo cotidianamente, mas não tem esse vínculo que os escolhidos têm e trazem para este grupo, ajudam, ensinam e vão cuidando desses que necessitam, esses que não enxergam e são realmente ovelhas que precisam de um pastor. Então, acabando Salomão de orar, foi a direção. Salomão tinha que orar, tinha que dar o start, o início pela oração. Casa de oração, casa de profetas. Deus está criando aqui uma escola de profetas. Desceu o fogo do céu. O que vem com o fogo do céu? Desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto e o sacrifício. Então nós podemos pensar que o fogo vem porque tem holocausto, porque tem sacrifício. Então, se tem a lenha, se tem o animal, se tem ali o sacrifício do holocausto, virá o fogo do céu. Porém, um dos grandes significados é este aqui: a glória do Senhor encheu a casa. Com o fogo eu tenho então essa vivência, essa experiência. Por eu ter essa experiência que eu posso interpretar melhor este versículo, do que aquele que não tem experiência lê e não compreende, porque fica na letra. Ele não experimentou isso, ele não viveu isso. Mas quando vem o fogo do céu, ele consome sim o holocausto, mas ele traz a glória do Senhor. Ele vem o Espírito Santo e fogo, batismo com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a presença, ele traz o dom, ele traz a palavra, ele traz a sabedoria, ele traz o conhecimento, dom de ciências, dom de discernimento de espíritos, dom de sabedoria, dom de línguas, dons de pregação, dons de interpretação dessas línguas, dom para ser missionário, para ser evangelista, para ser como Barnabé e Saulo, irem para onde o Espírito Santo tem a obra e realizarem a obra, entenderem o que tem que fazer, para onde ir e o que fazer. E o versículo 2: e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Então enche a casa do Senhor, enche a minha vida, vem habitar comigo, vem habitar ali naquele lugar. Passa a ser uma casa de oração e uma escola de profetas. As pessoas ali vão aprender, vão ter experiência, vão receber o batismo com o Espírito Santo. Aquele que buscar vai estar ali à disposição. A palavra está aqui à disposição, o dom está aqui à disposição. Você pode orar, pode pedir, que o Pai vai te batizar com o Espírito Santo. Ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem, diz a palavra de Deus. Então ela vai se cumprir, ela é verdadeira, ela é fiel. Então, se você realmente se consagrar, se humilhar e orar e buscar, Deus vai te batizar com o Espírito Santo. Você verá fogo descendo do céu. Neste fogo, ele consome o holocausto, o sacrifício, mas ele não vai embora. Ele enche a sua vida. Encheu a casa e ficou lá. Ficou naquele tempo, foi tempo de escola de profetas. Então, agora é tempo de escola de profetas. É tempo do fogo, é tempo de revelação, é tempo de entendimento,
de conhecimento, de falarmos o que deve ser falado, da forma como deve ser falada, onde quer que for que o Espírito de Deus nos guia, nos dirige, nos conduz e ali nos ensina. Está conosco sempre, porque o fogo do Senhor, a glória do Senhor encheu a nossa vida. E Ele veio para ficar, veio para conosco morar e veio para que possamos trabalhar juntos na seara do Mestre. Que Deus te abençoe e te batize com o Espírito Santo, hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.